Você tem muitos caminhos aí e uma das explicações é sobre, então você ia vender um apartamento para Paulo Henrique Costa? Aí vamos com o Matheus Teixeira. Então, Daniel Vorcaro, você ia doar um apartamento? Mas então uma grande amizade, porque é um apartamento valendo milhões de reais. E no mesmo timing, olha que eu nem citei Ciro Nogueira, Dark Horse, o filme de Jair Bolsonaro, explicar se foi dinheiro para Eduardo Bolsonaro ou não nos Estados Unidos, no meio desse patrocínio e tudo mais. Mas nessa questão do BRB, né, Matheus? Então quer dizer vocês são grandes amigos e você só ia doar um apartamento de alguns milhões de reais e no mesmo timing o BRB ia comprar uma parte de produtos do Banco Master, que nenhum outro banco quis comprar, mas o BRB viu que ali tinha uma grande chance de lucro. Matheus Teixeira, eu chego em você, porque Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, também deve apresentar um esboço de acordo de delação premiada nos próximos dias à Polícia Federal. E segundo a apuração da nossa analista Larissa Rodrigues, a expectativa é que ele cite, falei para vocês vários nomes, vou acrescentar mais um, é que Paulo Henrique Costa cite o ex-governador do DF, Ibanez Rocha. Ô Matheus, é novelo de lã para mais de metro, né? A gente não para aqui de tecer todo esse assunto. Como é que isso caminharia em relação a Paulo Henrique Costa e Ibanez Rocha? Exatamente, Elise. Desculpa te corrigir, porque não era um apartamento, eram 6 imóveis de luxo que somavam 140 milhões. Essa é a correção que a gente precisa. Essa é a correção que é maravilhosa, que deixa ainda mais escandaloso o assunto, né, Matheus? Porque assim, já seria difícil explicar um, mas vários que somam muitos milhões de reais vai ter de ter uma boa explicação mesmo. Bota boa explicação nisso, porque eu nunca tinha visto uma pessoa doar 6 imóveis que somam 150 milhões de reais para outra. No dia da operação, inclusive, eu estava fazendo live contigo, né, Elise? A gente começou a ler todas aquelas mensagens que estavam na representação da polícia e na decisão do ministro André Mendonça. E ele fazia, inclusive, uma série de exigências, levou a esposa, levou parentes para conhecer o apartamento que ele queria que fosse comprado por Daniel Vorcaro, isso tudo segundo a Polícia Federal. A defesa obviamente nega, diz que não há nenhuma irregularidade, mas essas mensagens que foram identificadas pela Polícia Federal, periciadas, mostram que eles conversavam rotineiramente sobre, de um lado, a compra do Banco Master pelo BRB e de outro sobre a compra de imóveis de luxo em São Paulo para ele poder morar. Depois, obviamente, dessa compra do Banco Master, que ao final o que a gente viu, o BRB efetivou a compra, tentou fazer valer a compra, mas o que recebeu em troca não foi um banco saudável que poderia, como eles justificavam quando o escândalo ainda não tinha estourado, que com a compra do Master, o BRB poderia se tornar o 6º maior banco do Brasil, conseguiria se expandir para todo o território nacional e, portanto, seria muito bom. Mas, ao final, o que eles compraram foram títulos fraudulentos. Inclusive, eu conversei com uma pessoa do mercado financeiro alguns dias atrás e eu falava muito aqui em títulos podres, e ele me explicou. Título podre ainda tem algum valor de mercado. Ele está podre, mas ele existe. O título fraudulento, ele sequer existe. Portanto, o que foi comprado ali pelo BRB foi o que gerou esse grande rombo, que fez o Banco de Brasília passar uma situação financeira muito ruim, tanto é que até hoje sequer publicou o balanço que deveria ter sido publicado há quase 2 meses atrás, justamente por isso que a gente não tem sequer a clareza do tamanho do prejuízo que o Banco Público aqui de Brasília acabou levando. Essa informação da Larissa Rodrigues, nossa analista, é muito importante, porque já está em negociação a delação premiada de Daniel Vorcaro, só que Paulo Henrique Costa também está nessas tratativas e uma delação, digamos assim, pressiona a outra. Caso Daniel Vorcaro apresente provas e conte como se deu essas irregularidades e Paulo Henrique Costa conte outra versão ou uma versão mais incompleta ou vice-versa, isso pode pressionar a outra, porque os investigadores do caso são os mesmos e eles vão confrontar as versões para verificar se de fato a negociação de compra do Banco Master pelo BRB se deu como os delatores estão falando, para ver se há coincidências e se há versões que há alguma conflituosidade nessas versões que exijam um aprofundamento da investigação, uma vez que um pode entregar uma parte do esquema e o outro entregar o outro. Os investigadores com quem a gente conversa
sob reserva estão muito atentos a isso, e é bom a gente frisar também que Daniel Workar é apontado como líder da organização criminosa, e a Lei 12.850, que trata, que regulamenta as colaborações premiadas, não permite uma concessão total de perdão de pena ao líder da organização. Ele pode ter um abatimento, um alívio na pena, ele pode ter um tratamento enquanto o processo está correndo mais benéfico, como, por exemplo, uma transferência para a prisão domiciliar, mas alguma coisa ele deve responder. Paulo Henrique Costa não. Tinha gente acima dele na hierarquia e a lei permite que seja concedido um perdão total de pena, mas para isso o que ele entregar tem que valer a pena, tem que fazer com que o Estado brasileiro consiga de fato perseguir o dinheiro e recuperar. Talvez não toda a verba, porque muito disso já foi gasto, digamos assim, e são irrecuperáveis, mas boa parte dá para recuperar. E os investigadores veem na delação de Paulo Henrique Costa como muito importante para recuperar parte do dinheiro, mas também para confirmar se o que diz Daniel Workar é ou não verdade. O que acontece é que as duas delações são negociadas em paralelo, mas os investigadores trocam informações e, portanto, deve acontecer uma espécie de acariação informal, que é conflitar, ver se as versões se completam ou se há omissão de algum dos dois lados. O que diz Larissa Rodrigues, nossa analista, é que um dos nomes que deve surgir com ainda mais força com a delação de Paulo Henrique é o ex-governador de Brasília, Ibanez Rocha. Isso porque Paulo Henrique Costa esteve no comando do BRB por muitos anos, justamente por indicação do ex-governador. O ex-governador disse que não tem nada a ver, que dava liberdade total de gestão para Paulo Henrique Costa, mas as informações que a gente tem é que o nome dele deve sim surgir no meio dessas delações, Elisa. Pois é, inclusive naquele documento ao qual nós tivemos acesso no dia da prisão, né, Matheus? Tinha uma mensagem de Paulo Henrique Costa escrevendo para Daniel Workar, dizendo: é muito bom, o governador está animado, vou conversar com ele para a gente alinhar o discurso, porque com certeza vai rolar ali uma boa pancadaria de questionamentos, né, sobre todo esse trâmite. Aí, claro, isso pode configurar tanto ali uma relação de liberdade que ele tem, mas que teria que referir-se, né, procurar o governador para conversar: o negócio está assim, assado, eu tenho a liberdade para fazê-lo, mas só para te contar, ou se tem alguma outra questão não republicana em toda essa relação. Matheus Teixeira, muito obrigada, hein? Nosso analista de política, trazendo aqui os olhares sobre a possibilidade de colaboração premiada, de delação premiada do ex-presidente do BRB, que foi preso em 16 de abril e segue preso em Brasília, na Papudinha.